nesta manhã e, se Deus quiser, na manhã de amanhã, eu quero provocá-los. Eu quero ser provocativo nas minhas palavras. Eu quero estimulá-los a conhecer algumas coisas que eu de a pouco tenho conhecido. Eu quero estimulá-los a conhecer uma coisa que a igreja não tem conhecido desde tempos distantes. Eu quero falar sobre a presença desse cara aqui, na esfera da glória. Nós vimos até agora aqui ênfase sobre a teologia, digamos, a teologia da cruz. E sofrimento o tempo todo aqui, e fomos consolados nas mensagens todas que foram ditas sobre dor, sobre morte, sobre todas as desesperanças desta terra. E Deus nos consolou através de todos eles, estrangeiros e brasileiros. É muito bom. E eu vou falar um pouquinho daquilo que chamamos de teologia da glória. Eu vou tentar fazer com que vocês olhem para... Não é para cima. Olhem para frente, mas para cá. Mas não o cá de agora. O cá de amanhã. Sobre o que Deus vai fazer amanhã por nós e no meio de nós, não mais em nós. Portanto, eu quero desafiá-los. Eu vou ler alguns textos, estão no Apocalipse 21 e 22. Eu vou pensar algumas poucas coisas de muitas que eu tenho escrito sobre este assunto. O reverendo Tiago, o pastor Tiago, vocês sabem, é ordenado já o Ministério da Palavra. Ele falou em 5 livros, são 7, Tiago. 7. 3 estão publicados sobre o paraíso, sobre o habitat humano. E eu vou trabalhar em algumas coisinhas que nos próximos 2 livros sairão, sobre os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Alguns versos que eu vou nomeá-los. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então o 3, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí vem aquelas coisas consoladoras dos quais os irmãos falaram, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Verso 22, nela, depois do verso 3, João começa a tratar da Nova Jerusalém, que é a capital da nova terra. Nova Jerusalém é a cidade, é o jardim original transformado em cidade. Lá no Éden, Deus plantou o jardim. E na glória celestial, o Filho está fazendo esta cidade. Porque a Bíblia diz que Deus é o arquiteto e edificador dela. Então João começa a trabalhar nas partes todas finais do capítulo 21 e de 22 desta cidade. E fala, nela é a cidade, a Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar de claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é sua lâmpada. 22, falando dos servos, e os servos contemplarão a sua face. Verso 4 e verso 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu quero começar hoje e terminar amanhã. Mas só 1 hora hoje. Por gentileza, curvem as suas frontes. Eu estudei o máximo que eu pude. E eu comentei com 3 ou 4 pessoas aqui agora, antes de subir, que não adianta nada se preparar, fuçar, estudar o texto, se o bom Deus não bota a sua mão sobre nós. Se o bom Deus não escancara o nosso coração. Curva a sua fronte, peça por mim, para que eu não fale nenhuma bobagem. E para que vocês retenham o que é a expressão da verdade. Oremos ao Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, para que eu fale as coisas
do coração, mas baseadas na tua verdade, que é a tua palavra. Dá-me graça ao transmitir as coisas que eu creio serem expressão da verdade. E dá graça aos irmãos de absorverem a verdade. Em nome de Jesus, amém. A Terra, o planeta nosso, sempre foi habitado. Deus esteve sempre presente na Terra. Não há lugar onde Deus não esteja presente, porque Ele está envolvido em sua imanência. Deus está relacionado com a sua criação. Portanto, Deus habita na Terra, Deus está presente na Terra por sua omnipresença. No entanto, quando a Escritura fala em habitação, em presença de Deus, eu me refiro aqui, e junto com a Escritura, numa presença relacional com os homens, de modo especial com o seu povo. Eu podia falar, eu pensei que fosse falar, que eu não sabia do conteúdo de todas as palestras aqui. Presença de Deus no paraíso, muito joia, no paraíso original. A presença de Deus depois da queda, a presença de Deus no tempo do Velho Testamento todo, no tempo do Novo Testamento. Mas eu tenho que, meu tempo é curto, daqui a pouco vocês vão levantar a placa. Então eu quero falar sobre a presença inusitada de Deus. Por gentileza, se puder passar os slides. A presença de Deus inusitada da nova terra. Eu só vou ler rapidamente. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o primeiro ponto da presença tabernacular de Deus. Na Nova Jerusalém é anunciada com grande voz. Os grandes anúncios de Deus, as coisas importantes que Deus anuncia, são sempre precedidas por toques, por trombetas ou por anúncios grandiosos, feitos por ministros de Deus que são os anjos. Então ouvi grande voz vinda do trono. A grande voz empregada nesse texto aponta para a importância, para a urgência, para a grandeza que está por acontecer, que eu não tenho muita ideia do que vai ser. E Deus nos anunciou poderosamente de antemão um detalhe da sua presença gloriosa. Ele quis que esse anúncio fosse registrado nas Escrituras. Ponto 2. O tabernáculo de Deus aqui não é composto de homens. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com os homens. Essa expressão, eis o tabernáculo de Deus com os homens, elimina a possibilidade de os homens serem o tabernáculo de Deus. Como acontece no tempo de hoje com vocês e comigo. Em outras palavras, a igreja não mais será o locus da habitação de Deus. Se Deus é o tabernáculo, e vou mostrar aqui daqui a pouco, na palestra de amanhã. Se Deus é o tabernáculo, os homens não podem ser o tabernáculo de Deus. Hoje os homens que compõem a igreja de Cristo Jesus são um santuário em quem Deus habita. Mas não será assim para sempre. Na verdade, o tabernáculo é Deus, como veremos daqui a pouco. E os remidos é que habitarão nesse tabernáculo, porque o tabernáculo está com os homens. Certamente haverá uma troca de habitação. Hoje Deus habita em nós. Hoje Deus habita nos homens. E amanhã é os homens que vão habitar em Deus. Se vocês não acreditam, espere para ver, daqui a pouco o texto vai falar isso. Terceira coisa, a presença de Deus no habitat remido será muito diferente da sua presença no presente habitat. Repito, veja as partes em itálico, né? Deus habitará com eles, Deus habitará com eles, Deus estará com eles. Entre nós e no meio de nós Ele estará. Como acontecia no Antigo Testamento, mas com diferenças qualitativas enormes. Como resultado da obra santificadora do Espírito Santo, preservando os homens em fé e em pureza, até o resgate da sua propriedade. É o limite em que Deus vai trabalhar em nós, intra nós.
O texto que nós vemos agora, foi projetado há instantes, fala que Deus habitará com eles, estará entre eles, mas certamente o texto não diz que Deus habitará neles. Não mais haverá necessidade de Deus habitar dentro dos homens, porque àquela altura, na glória terreal, os homens já terão sido renovados plenamente, remidos plenamente. Deus habita em nós hoje ainda, porque nós precisamos do auxílio do Espírito dEle, para que Ele nos santifique, para que Ele nos guarde, para que Ele nos torne seguros nele. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo fala que o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança até ao resgate da propriedade. Na nova terra, os completamente remidos não mais precisarão ser assistidos dessa maneira pelo Espírito Santo. Não que sejamos, ou que haveremos de ser independentes de Deus, jamais. Mas Deus já terá completado toda a obra redentora em nós. E nós não necessitaremos da ação interior de Deus em nós. Viveremos sob graça, é verdade, porque Deus nos preservará em santidade. Portanto, a partir do completamento da redenção nossa, nós passaremos a ter a companhia de Deus de uma maneira que nunca os homens experimentaram, nem mesmo Adão antes de pecar, porque será uma presença gloriosa. Eu vou tentar dar algumas dicas mais tarde, porque eu mesmo não entendo. Tão gloriosa que eu não sou capaz de penetrar todas as coisas de Deus. E Deus habitará conosco, ficando do nosso lado, ficando em frente a nós, ficando em volta de nós, ficando sobre nós e abaixo de nós, e nós não poderemos aniquilar no futuro a beleza dessa presença de Deus. Hoje, nós pedimos a Deus que Deus se manifeste em nosso meio, socorrendo-nos em nossas necessidades. Amanhã, no entanto, Ele vai se manifestar visivelmente a nós, e não somente sentiremos espiritualmente a sua presença, mas nós teremos demonstrações visíveis da sua presença gloriosa, como não aconteceu em nenhum outro período da história humana, mesmo na história da redenção. Hoje nós temos comunhão com Deus, mas a comunhão com Ele no futuro, por sua presença gloriosa, será muitíssimo mais perceptível e mais abençoador e mais impactante do que é agora, porque Deus tem ápice. Deus não vai fazer as coisas descerem, Ele faz as coisas crescerem em intensidade. Deus é a presença fulgurante na glória, juntamente com pessoas que já foram completamente remidas e sem pecado agora. Nenhum atrito entre remidor e remidos. Nunca mais os remidos serão incomodados por quaisquer elementos externos a si mesmos, mas serão rodeados pela presença, eu diria, espetacular de Deus, que encherá em sua presença gloriosamente toda a terra, e de um modo especial a Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos, da qual Ele é arquiteto e edificador. Quarta coisa, a presença de Deus na nova terra será uma presença de glória. Na verdade, o texto que eu citei é texto errado, mas deixa para lá. O texto fala que a cidade refletirá a glória de Deus. Amanhã eu mexo nisso. E essa presença gloriosa de Deus está vinculada a alguma coisa que eu tento imaginar. Eu não vou conseguir nem expressar em palavras, mas é uma presença tão luminosa. Isso aqui eu trato daqui a pouco. Deus o Pai, assentado no trono, e na praça tem um trono enorme. Vocês não têm ideia, praça para nós é coisa de que tem um coretinho, e qualquer um bagunça o coreto dessas praças modernas, mas da praça de Deus ninguém vai bagunçar. Vai ser uma adoração onde essa turminha aqui é uma coisinha tão pequena, porque haverá gente de toda parte, culto dioturno por todos os séculos, e Deus será louvado dioturnamente, e nós estaremos na presença daquele que está sentado no trono, e na presença do Cordeiro, que não é menos Deus do que aquele que está sentado no trono. É alguma coisa indescritível.
Olha o que o Lutero disse: eu não daria um só momento no céu. Só que ele fala do céu, ele não fala da nova terra. Essa era a teologia da época. Eu não daria um só momento do céu em troca de todas as alegrias e riquezas do mundo, mesmo se durasse por milhares e milhares de anos. Lutero fala do céu como nós falamos. Se você perguntar na sua igreja, qual é o destino final do homem, a igreja toda vai responder: céu. Não é. Céu é o lugar temporário para onde os remidos vão, em glória. E é muito melhor do que aqui. Mas lá nós estaremos ausentes de nós mesmos. O que é isto? Você estará lá, mas você estará aqui, sepultado. Tempo virá, quando então nós seremos encontrados conosco mesmos. E nós seremos por inteiro remidos, mas já não será mais no céu. E daqui Deus vai nos botar na nova terra, no lugar definitivo e glorioso. Então a igreja não tem sido devidamente ensinada sobre a presença definitiva e gloriosa de Deus na Nova Jerusalém ou na nova terra. A presença de Deus será algo inconfundivelmente maior do que tudo que você pode imaginar que aconteceu nesta presente terra. Será um momento só na Nova Jerusalém, será maior do que todas as alegrias juntadas nesta presente terra. Agora, uma outra verdade que alguns vão ficar desapontados. O texto diz que a ausência de templo na Nova Jerusalém será uma realidade. Nela, isto é, na cidade, não vi santuário. Veja ali, santuário é naon, palavra grega. Porque o seu santuário, naos, a mesma palavra, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vamos ver alguma coisa da importância do templo na mentalidade judaica. A ideia de templo na mentalidade judaico-cristã, mas começa lá com os judeus, é muito forte. É praticamente impossível um judeu ortodoxo, mesmo vivendo no século 21, pensar religiosamente sem o templo. Por essa razão, muitos judeus ainda sonham que o templo haverá de ser reconstruído. Outros, inclusive cristãos, já levantaram a tese de o templo já estar pronto, é apenas uma questão político-militar, esse templo será todo construído. Onde havia o antigo templo, que foi destruído no ano 70. O tabernáculo móvel e o templo fixo eram símbolos da presença e da bênção de Deus. Onde estava o tabernáculo, ali estava a presença de Deus. O tabernáculo móvel lá do Antigo Testamento e o templo fixo da primeira criação era um tipo de uma habitação inusitada naquela época. Mas isso vai acabar. Olha o que o autor de Hebreus diz, no verso 1, que não está transcrito aí, mas no verso 1 diz assim, que quando porém veio Cristo, fala em santuário terrestre, em 9:1 de Hebreus, santuário terrestre, que é o santuário feito por mãos humanas. Mas o mesmo autor de Hebreus, no verso 11, no capítulo 9, fala, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, presta atenção no grifo, por favor, mostra aí. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Eu acho que é para baixo. Isso. Eu estou perdido. O mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, atenção, não desta criação. Deixa para lá. Este perfeito tabernáculo, tem 9:11, se você quiser ver na sua Bíblia. Este perfeito tabernáculo não é alguma coisa que acontece nesta criação primeira. Ele acontecerá certamente na criação restaurada, e esse lugar de morada será o lugar onde os homens vão estar presentes, não com Deus, mas presentes em Deus. Esse lugar de morada é perfeito e é maior do que tudo. E além disso, não será tabernáculo feito por mãos humanas, mas será um tabernáculo para que desfrutemos das coisas definitivas. Portanto, a esperança cristã é ter acesso a esse santuário, isto é ter acesso à presença de Deus, que é o próprio Deus. Será uma experiência inusitada para todos nós.
O descanso definitivo está na nova terra, onde nós habitaremos, não com Deus, eu vou repetir, nós habitaremos em Deus. Eu quero que vocês guardem isto. E por isso nós temos que lançar mão da esperança que nos está proposta. Descanso esse que foi conquistado por Cristo Jesus, nosso Redentor. E Jesus desfrutará desse descanso conosco. É um segundo ponto mais importante que vem agora, espero acertar. Para frente, isto. Não, para trás mesmo. O 2, o desaparecimento do templo físico como lugar da presença abençoadora de Deus. Lembra, houve 3 templos físicos, eu só quero lembrar o que vocês já sabem, em Jerusalém. O primeiro, construído por Salomão e destruído mais ou menos 400 anos depois por Nabucodonosor. O segundo foi reconstruído no templo de Esdras, Neemias, na volta do cativeiro da Babilônia. E o terceiro templo foi construído no tempo de Herodes o Grande, e era o templo de Jesus quando o Filho de Deus se encarnou e veio morar entre nós, e que foi destruído provavelmente no ano 70 com a invasão romana. E o desaparecimento do templo físico de Jerusalém aconteceu porque o templo físico era uma realidade, era típico, ou era tipo de uma realidade superior que haveria de vir na dispensação do Novo Testamento, ou seja, a igreja. E a igreja é o templo de Deus, do qual o templo físico era o tipo. Além disso, a crença dos cristãos do Novo Testamento, expressa por Estevão, era a seguinte. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas diz assim, Atos 7. Entretanto, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, porque o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Isso foi Estevão. Hoje Deus está no céu, e a Bíblia diz que o trono de Deus é no céu. O trono de Deus é no céu, mas o trono de Deus não ficará para sempre no céu. A Bíblia diz que o trono de Deus vai estar lá em Jerusalém, capítulos 4, 5 de Apocalipse, e no capítulo 21 que nós estamos vendo, estará colocado na nova terra, mais especificamente na cidade que é a capital, chamada Nova Jerusalém. E tem a ver com essa presença gloriosa de Deus. Lembra bem, na dispensação do Novo Testamento, a igreja passou a ser chamada de santuário de Deus. Eu disse, vou repetir, a palavra santuário, traduzido como santuário, tem 2 termos em grego. O templo físico de pedras, construído por Salomão, por Neemias e no tempo de Herodes, é chamado de hieron em grego, templo. Diferentemente, a palavra usada para ser templo, que nós somos o templo do Espírito Santo, a palavra é naos, não hieron. Portanto, hieron tem a ver com o tipo, e naos tem a ver com o antítipo. Com a chegada do antítipo, o tipo desaparece. Por essa razão, não mais havia necessidade de templo físico em Jerusalém. Quando as funções do antítipo entram em vigor, as funções dos tipos cessam. Por essa razão, não mais faz sentido o culto templário em Jerusalém. A igreja passou a ser o lugar da habitação de Deus. Mas não vai ser para sempre assim, já mencionei. Ponto 3. O desaparecimento da igreja como templo da presença de Deus. A igreja, corpo de Cristo, no período do Novo Testamento, é chamada de santuário de Deus, casa de Deus, edifício de Deus, casa espiritual, porque é nessa igreja que Deus agora está presente, salvadoramente, redentoramente, e a morada de Deus. E a habitação de Deus tem sido glória para os crentes aqui. Nós somos bem-aventurados por ter esse Deus habitando em nós, renovando-nos para que Ele complemente no final a redenção já começada em nós. E é uma honra para mim, e eu sei que para vocês também, ser habitado por Deus. No entanto, não vai ser assim para sempre. O templo de Jerusalém era típico da igreja. Assim como o templo de Jerusalém desapareceu, o antítipo, a igreja também desaparecerá com a habitação de Deus. Isso aqui é novidade para alguns de vocês. Curiosamente, e diferentemente do que alguns pensam, a igreja também no tempo apropriado vai cessar de ser templo de Deus, para estar num templo melhor,
num templo mais glorioso do que qualquer dos 3 templos de Jerusalém, e mais glorioso do que nós somos hoje, porque a redenção terá sido completada. Em Deus vai mostrar, parcialmente ainda, porque Ele nunca vai poder mostrar-se em plenitude, porque nós não damos conta de absorver na plenitude quem Ele é. Mas Ele vai mostrar-se gloriosamente como em nenhuma outra fase Ele mostrou. E a função da habitação divina em nós é para nos limpar da poluição do pecado, hoje. Isso é santificação. A função da obra do Espírito de Deus habitando em nós é nos proteger inviolavelmente. Isso somos selo. Aliás, Ele é selo em nós. E a função do Espírito Santo é garantir que a redenção seja completada, o penhor, até que a propriedade seja plenamente resgatada. Depois disto, no more temple. Não mais templo. 4º ponto. O surgimento da ideia de Deus como templo. Isso aqui é apenas o começo do que eu vou desenvolver mais tarde. Não vi nela, na cidade, templo, santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A Nova Jerusalém será o centro da adoração de Deus, para onde os habitantes da nova terra haverão se deslocar. O culto público sempre continuará a existir, como em todos os tempos anteriores. No entanto, o culto não se dará num templo físico ou num lugar como este, que hoje se torna o que alguns chamam de templo, né? Por que não haverá mais templo? Vai ser ao ar livre? Não, vai ser em Deus. O culto na Nova Jerusalém se dará provavelmente em frente ao trono. Deve ser um espaço enorme, eu não sou capaz de imaginar, mas não haverá templo, porque nós seremos rodeados plenamente pela presença dEle, em quem nós habitaremos. Algumas aplicações parciais. Não terminei ainda não. Pessoalmente, imagino que muitos dos adeptos das mais variadas religiões mundiais, inclusive dentro do cristianismo, se decepcionam com a descrição da Nova Jerusalém. Eles estão acostumados a uma adoração localizada e templária, que ficariam órfãos sem um templo para adorar. Pensa nos mormons lá. Se alguém aqui de origem mormon, se você tiver uma formação mormon, você não poderá nem imaginar uma expressão cultica, digamos, sem o tabernáculo lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah. Porque ali é o centro, é o core da religião mormon. Se Deus permitisse que você entrasse lá, e eu acho que Ele não vai permitir, você certamente ficaria insatisfeito lá, porque não tem templo. Segundo, os muçulmanos também ficariam desapontados na nova terra. Tem alguém aqui de origem muçulmana que está ouvindo aqui em árabe? Mas ele não é muçulmano, ele é crente em Cristo Jesus. Se você que teve origem muçulmana tivesse um lugar para que você pudesse se virar e orar várias vezes ajoelhado num tapete, você vai ficar desapontado, porque lá não tem nem tapete e lá não tem nem lugar para você voltar-se para adorar. Se lhe fosse permitido entrar na Nova Jerusalém, como muçulmano, eu acho que você não é permitido, então você vai ficar desapontado, porque você não tem para onde olhar, para onde virar-se para fazer as suas orações. Terceiro, os judeus ficariam desapontados na nova terra. Se o meu ouvinte tem origem ortodoxa, eu não preciso nem falar isso aqui, né? Por essa razão, muitos judeus estão ansiosos para destruir a chamada Mesquita de Omar, que está colocada exatamente no lugar onde o templo antigo está. É só uma questão político-militar para que a adoração templária volte a existir. Mas isso não vai acontecer não, fica. Mas você ficaria desapontado sem o templo de Jerusalém. Católicos. Se você tem origem católica, você não vai ter lugar para você chegar e fazer, porque não tem templo. Porque se você passa em frente ao templo toda hora, você se benze, não vai haver nem templo, não vai haver nem serra humana, não vai ter nada. Lá será um desapontamento.
Agora é para alguns de vocês. Evangélicos ficariam desapontados na nova terra. Se você tem informação evangélica, especialmente dispensacionalista, que ainda sonha com a reconstrução do templo de Jerusalém para reviver o seu israelitismo, o que é que você vai fazer na Nova Jerusalém? Ali não tem templo, ali não tem lugar de adoração especialmente sagrado. Não tem adoração templária ali. Agora para vocês conservadores. Protestantes tradicionais ficariam desapontados na nova terra. Eu vivi alguns anos numa igreja onde o templo era tão sagrado, que não podia conversar antes do culto, nem depois do culto. A hora que o culto terminava, os diáconos iam apagando as luzes para sair do lugar sagrado. E alguns de nós na igreja gastamos anos e anos para construir um templo e esquecemos de obra missionária, esquecemos disso, esquecemos daquilo, porque o templo físico é tudo para nós. O que é que vocês vão fazer lá? Que lá não tem templo para adorar. Jesus Cristo, eu vou levar a cacetada de todo mundo depois. Eu estou lascado. Jesus Cristo quebra com todas as coisas, quebra paradigmas. Naquela oração, naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, lembra dos verdadeiros adoradores, que não vai adorar em Jerusalém, nem em Gerizim, nada mais em espírito e em verdade. Ele quebrou na sua época com todos os paradigmas da religiosidade humana. E nas visões que ele deu a João, ele completa a ideia de ausência de templos físicos da Nova Jerusalém. Ao invés de habitar no santuário, é a igreja que vai habitar no santuário que é Deus. E os remidos haverão de viver plenamente em Deus, porque Deus encherá com sua presença gloriosa toda a esfera do habitat dos remidos. Nós não podemos nos esquecer de que o paraíso que está localizado, onde mesmo hoje? No céu. Augustus mexeu nisso ontem. Está no céu, o paraíso está lá. O jardim que foi levado para cima está dando lugar a uma cidade. Jesus é o prudente construtor, Jesus Cristo é o grande edificador, Ele é o agente de Deus na construção dessa cidade. E essa cidade, que ao mesmo tempo, em Apocalipse 21, e não dá tempo de mexer nisso, ao mesmo tempo é o povo de Deus e o lugar onde o povo de Deus habita. Como Sião, no Antigo Testamento, era Jerusalém física, assim o povo também era chamado de Sião. Então Sião, ou Jerusalém, ou Nova Jerusalém, é símbolo não somente das pessoas que vão descer do céu, mas símbolo do lugar onde os remidos haverão de viver. E não podemos esquecer, portanto, que esse paraíso que está lá, vai ser, paraíso cidade, vai ser transferido de novo para cá. É só você ler o começo do capítulo 21. E não podemos esquecer de que o paraíso é o lugar da habitação de Deus. E não podemos nos esquecer de que quando o paraíso for transferido para a terra, Deus descerá com a igreja e se tornará o templo da igreja. Apocalipse 21, 3, olha atenção. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Presta atenção, o texto não diz: eis os homens que são o tabernáculo de Deus. Não. Mas diz que Deus é o lugar de morada dos homens, porque Deus habitará com eles. Paulo expressa esta verdade do santuário em 2 Coríntios 6,16. Paulo diz assim: porque nós somos santuário do Deus vivente. Nessa parte do texto, ele está se referindo à igreja. Nós somos santuários do Deus vivente, que é o lugar onde Deus habita hoje. Mas a parte final do verso parece dizer mais do que isto. Ele disse: eu habitarei entre eles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esta parte do verso fala de Deus não somente habitando entre nós, mas andando em nosso meio. Essa parte da promessa parece-nos não foi cumprida ainda. Será cumprida literalmente quando ele descer do céu como o paraíso e tornar a terra o lugar da sua habitação gloriosa. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui. A Escritura nos ensina
que todos os que são genuinamente cristãos, o são porque estão em Christos, porque estão em Cristo. Todos nós somos o que somos porque estamos em Cristo e nada acontece à parte de Cristo. E a expressão estar em Cristo aparece dezenas e dezenas de vezes e nós devemos entendê-la devidamente. Ela significa que nós estamos em Cristo representativamente ou representadamente. Deus nos vê em Cristo, Deus nos abençoa em Cristo, pelos méritos de Cristo. Você está representado nele, por isso o que ele faz é visto como se fosse o que eu tivesse feito. De forma que a morte de Cristo significa a nossa morte. A obediência ativa de Cristo é a nossa obediência. E tudo que Deus faz em nosso lugar, Deus vê como se nós estivéssemos em seu Filho Jesus, em Christos. Todavia, quando a Escritura diz que nós estaremos em Deus, isso não tem nada a ver com representatividade. Significa que Deus literalmente estará, ou nós estaremos literalmente em Deus, estaremos envoltos por Deus, estaremos ilhados em Deus, rodeados por Deus, como os batistas gostam, imersos em Deus. Saiu um aleluia ali. Agora, acompanhem comigo o que o Redentor de vocês disse. Vê se dá para achar o texto de 14, de 23 de João. Leiam comigo João 14, 23, leiam comigo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha essa parte final. E viveremos para Ele, e faremos nele morada. Eu li comentários sobre esse verso, e praticamente todos eles me levaram a pensar na habitação de Cristo em nós, na habitação de Deus em nós, distorcendo, no meu entendimento, o sentido do texto. Em geral, os comentaristas assumem, sem perceber, que o destino final dos homens é o céu, não a nova terra. Presta atenção, a única coisa que eles, o máximo que eles podem chegar é dizer que nós habitaremos com Deus no céu. Todavia, não passa pela cabeça desses comentadores que o destino final nosso será no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém, habitando em Deus, porque Ele encerrará todas as suas coisas em sua presença gloriosa. No entanto, o verso que nós lemos juntos aqui, não fala da habitação do Pai, ou da habitação do Filho, ou da habitação do Espírito em nós, mas fala que nós habitaremos em Deus juntamente com quem? Com Cristo. Volta ali o texto, por gentileza. Olha que beleza. E viremos, está no plural, na primeira pessoa, segunda pessoa no plural. E viremos para Ele e faremos nele morada. Quem disse foi Jesus. Ele se incluiu entre aqueles que vão habitar em Deus. Ué, mas como é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai habitar no Pai? Lembra, o Redentor não é simplesmente divino, Ele é humano. E como humano, Ele faz parte da raça. Ele ora como nós, Ele tem as coisas próprias de nós, Ele canta louvores ao seu Pai, Ele faz tudo. Portanto, Ele vai desfrutar conosco dessa presença luminosa de Deus. Eu e Jesus, vocês e Jesus, vamos habitar em Deus e faremos nele morada. Você já tinha pensado nisso? Pois comece a pensar nisso. Esse vai ser o destino final nosso. E são palavras de Jesus. Ele não fala da habitação do Pai ou do Filho em nós, mas em que todos nós faremos morada em Deus. Ele é homem e precisa disto como um homem. Deixa-me, eu nem sei que hora que eu tenho aqui. Veja agora os corolários, que eu vou começar hoje e terminar amanhã, da presença gloriosa na Nova Jerusalém. Primeira coisa, na Nova Jerusalém não haverá mais noite. O texto fala, as portas da cidade jamais se fecharão, porque nela não haverá noite. A noite mencionada no texto é um fenômeno físico, não espiritual. Essa noite do texto não tem nada a ver com trevas espirituais ou com trevas morais, ou mesmo com a ação do maligno.
A expressão noite no texto de Apocalipse aqui é simplesmente a ausência de luz física. Então, não haverá mais a ausência de luz. Ou seja, não haverá noite. A luz física da criação foi trazida à existência pela palavra de Deus, disse: Fiat lux, haja luz, e a luz houve. E a luz veio a existir. A luz que haverá na cidade santa não será trazida à existência por sua palavra criadora, porque essa luz é reflexo do próprio Deus manifestando a sua glória inusitadamente. Deus não cria essa luz, porque Deus não cria o que Ele é. E a Escritura diz que Deus é luz. Ele não vai trazer essa luz à existência dizendo, Fiat lux. Mas Ele vai se manifestar. Deus é gloriosamente luminoso, mas Ele não nos deixa hoje ver. Esse Deus é um cara fantástico, porque Ele é luminoso, mas Ele pode fechar, vedar de forma que você não vê, mas Ele vai descortinar, Ele vai se abrir e mostrar a sua luz. Ele nunca deixa de ser luz, mas Ele nem sempre manifesta, e na Nova Jerusalém Ele vai manifestar o que Ele nunca manifestou na história da igreja, a sua luz, e nós vamos ver na luz de Deus. Aí vem, por que não haverá noite na Nova Jerusalém? Eu vou pular, porque a ordem deve estar adiantada. A letra C, a noite estará ausente somente na Nova Jerusalém. Eu já ensinei errado alguns dos meus alunos, eu quero corrigir algumas coisas no meu entendimento. O texto fala assim, que as suas portas nunca mais se fecharão, porque nela não haverá noite. Nela é na cidade. Eu faço distinção entre a Nova Jerusalém e o restante da nova terra. Eu já ensinei para alunos, me perdoem, que essa luz divina, gloriosa, da qual eu vou falar amanhã, espalha-se por toda a nova terra. Eu fui ver o texto me dobrou e me fez pensar de modo diferente. Eu creio que a Nova Jerusalém será objeto especial desta manifestação iluminadora, gloriosa de Deus. O texto não está afirmando que a noite estará ausente da nova terra, como um todo, mas somente na capital da nova terra, que é a Nova Jerusalém. Portanto, quero que vocês não me entendam erroneamente. E eu não vou falar aqui porque não dá tempo, mas deixa eu só molhar o bico um bocadinho. Se vocês lerem Apocalipse 21, vocês vão ver a descrição espantosa da Nova Jerusalém. Aquilo ali é loucura. Para nós que somos crentes é loucura, imagina para os que não são crentes, não é? O tamanho daquilo. E eu sou amilenista, mas eu interpreto literalmente as coisas. E interpreto literalmente porque quando faz sentido interpretar literalmente, eu interpreto, porque é a primeira interpretação. Quando não faz sentido, então eu interpreto figurativamente ou espiritualizadamente. E aquela cidade é de um tamanho extraordinário. É construída de material fantástico. Os ouros daqui não são comparados com os ouros de lá. As pedras preciosas, mas serão pedras preciosas da natureza que Deus cria. Não são simplesmente pedras da natureza, mas são obra da sobrenatureza. E algo espantoso será usado para a construção dessa cidade. E o texto está tratando aqui mais especificamente da Nova Jerusalém, não do planeta como um todo. E os versos que eu estou vendo estão dizendo, não estão dizendo que o sol e a lua estarão ausentes do sistema iluminador da terra como um todo, mas simplesmente que esses luminares que hoje nós temos não mais serão necessários na Nova Jerusalém. Se vocês querem saber mais depois, vocês comprem o livro. Vai ter desaponto para algumas pessoas da nova terra, que não vai ter mais noite. Aqueles que gostam de namorar de noite.
Aqueles que gostam de viver idilicamente à noite, de repousar à noite, alguns até dormem com a venda assim para ficar escurinha, etc. Mas você não vai ter problemas com isto. Você vai dormir na luz de Deus. Você vai repousar em Deus, você vai estar habitando em Deus. Não tem coisa melhor do que isto. Eu não consigo imaginar direito, mas deve ser alguma coisa espantosa. E o seu coração e o meu coração devem se encher de esperança por não haver noite, somente o dia onde a glória de Deus será vista. E anele, sonhe em estar na presença de Deus dessa maneira ímpar. Não pense simplesmente no céu. Pensa no céu, porque agora é hora de pensar no céu. O céu é o ponto de parada. Mas o céu é um lugar maravilhoso, mas temporário, para onde os remidos vão. Deus vai dar coisas ainda mais gloriosas depois que você voltar com Jesus Cristo para herdar a nova terra. Segunda coisa, na Nova Jerusalém não haverá luz artificial. Olha só o que diz o texto. 5c. Então não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Estes versos do Apocalipse tratam de uma matéria pouco estudada, eu já lhes disse. Trata-se de uma iluminação inusitada que deixa a nossa imaginação com falta de fôlego, tão bela ela deve ser. E algumas coisas importantes aqui, pequenas mas importantes. Nós não precisaremos mais de luz artificial, que aqui é chamada de luz de candeia. Nós não teremos lâmpadas incandescentes, não precisamos acender mais vela, não precisamos de lâmpadas LED, ou outras lâmpadas mais modernas que venham a surgir com o desenvolvimento da ciência. Você não vai ter mais interruptor, você não vai ter que acender mais nada. E eu ouso afirmar uma coisa que cientistas talvez me matariam, mas a luz de Deus, eu diria que ela faz curva, isto é, ela vai invadir todos os recantos mais obscuros que possa haver lá, na nova terra. Os compartimentos todos não terão o interruptor, não precisa de luz de candeia, porque a luz de Deus invade tudo, enche tudo, envolve tudo, tudo está imerso nele. Portanto, você não vai mais precisar de lamparina. Esta, para mim, é uma experiência altamente inovadora. Terceira coisa, na Nova Jerusalém não haverá luz natural. Isso o texto fala, são 2 versos que falam claramente, vamos ler aqui. A cidade não precisa nem de sol, lembra da cidade, ele não está falando do planeta como um todo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória do Senhor a iluminou. Isso aqui ele fala amanhã, a glória do Senhor a iluminou, e o cordeiro é sua lâmpada. 22:5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Os luminares, eu pergunto, serão suspensos em suas funções somente na Nova Jerusalém, na capital? Lembra que eu fiz distinção entre a capital, a cidade enorme, com tamanhos descomunais, talvez hermeticamente fechada por um lado, e os versos não dizem que a lua e o sol desaparecerão do sistema iluminador do nosso planeta restaurado, porque Deus prometeu, está lá acho que em Jeremias, assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, calor e frio, coisa assim. Essa é uma promessa de Deus, enquanto durar a terra. Alguns dizem, mas essa terra vai acabar. Vai uma coisa nenhuma. Deus não vai acabar com esta terra vai durar para sempre e sempre, porque Deus disse assim, mas Ele vai botar fogo nela? Vai. Ele vai fazer com que os elementos ardendo se desfaçam? Vai. Mas isso é uma maneira de Deus purificar esta terra, purgá-la de todas as coisas más. É o meio dele retirar a maldição que Ele próprio colocou nela. Então vai refazê-la. Ele não precisa trazer nada à existência, porque o material todo para renovação está lá. Apenas a sua obra renovadora, a sua obra restauradora.
Isso vai acontecer na vinda do Filho, quando Ele terminar a coisa aqui, Ele leva-nos para cima por algum tempo, arruma isso aqui tudo e nos bota aqui. Então, irmãos meus, nós não teremos lugar escuro lá, não precisaremos nada de luz artificial e nem de luz natural. Deus não vai eliminar a terra, vai restaurá-la, porque ela vai existir para sempre. E esse novo sistema a ser implantado por Deus suplantará qualitativa e quantitativamente todo o sistema iluminador antigo e presente. Encantado com essa possibilidade de ver Jerusalém de fora. Eu acho que eu vou ficar fora da Nova Jerusalém. Os que habitarem na Nova Jerusalém devem ser só gente boa. E eu acho que eu não faço todas as coisas que Deus me deu para fazer. Eu não sou um homem extremamente obediente a Deus. Tem galardões, eu não quero falar sobre isso aqui, mas tem algumas pessoas que são especiais e que Deus vai botar bem pertinho dele no trono. Vão habitar nos apartamentos mais próximos da praça. Eu vou ficar de fora, mas eu vou ver a grandeza dessa cidade de fora. Vou ver aquela coisa iluminada, fantástica de fora. Apenas imagine como essa cidade descomunal, dourada, vai parecer à noite, vista da outra parte do mundo, vista de outras partes do mundo. Essa cidade vai ser muito alta. Eu não vou falar agora para você não se escandalizar, mas ela tem uma altura extraordinária. Os seus muros, os seus prédios, a coisa é tremendamente grande. E você vai ver de longe, e você vai ver a glória, e saber que ali Deus está presente luminosamente. E você vai ficar doidinho para dar uma chegada lá toda semana. E Deus vai deixar, porque diz lá que as portas dessa cidade jamais se fecharão. E todos, vocês lembram que no tempo antigo, no tempo da velha dispensação, em que os judeus iam para Jerusalém, ao menos uma vez por ano, em caravanas, em procissões, e nós vamos ter procissão, não cabe mais. Aqueles de nós que estivermos fora da Nova Jerusalém, habitando fora, nós vamos para lá, via de regra, para adorar ao Deus e contemplar a glória da presença luminosa dEle. Ainda que alguns de nós não venhamos a habitar na cidade, porque a Nova Jerusalém tem reinos aos montes, tem reis, tem reinos, nós poderemos ver até do lado de fora a beleza e o fulgor dessa luz constante, miraculosa e sobrenatural que invade a cidade que não possui noite. Será uma glória para mim ir nesta cidade e estar na nova terra como um habitante do paraíso restaurado. Eu vou terminar esse assunto amanhã, mas antes de terminar esta parte aqui, eu quero perguntar-lhes algumas coisas. Você já pensou alguma vez na nova terra ou só no céu? Você pensou que o seu destino final não é o céu? Sim, a nova terra. Se você ainda não pensou na nova terra, você tem, olha a propaganda, você tem que rever seus conceitos. Se você não refletiu sobre a nova terra, desculpe-me ser assim um pouquinho agressivo, alguma coisa está errada com a sua concepção sobre quem Deus é. Porque a Escritura em Isaías fala diversas vezes, em capítulos inteiros, sobre a nova terra. Pedro trata, está no meu livro 3, Pedro trata da nova terra, quando ele fala, e nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Jesus falou que ele ia fazer morada com o Pai dele juntamente conosco. A Bíblia é farta, é que nós não temos tido olhos para ver. Eu peço que você comece a rever a sua maneira de pensar nestas coisas. Tá, seja até premillenista, se você quiser. Se você quiser muita coisa, eu não vou brigar com você com isso. Mas lembre que tudo consuma-se na nova terra. É ali o lugar. E o cara vai estar lá. Presente de um modo como nunca esteve.
E eu quero encorajar você a mergulhar a cara na palavra de Deus, para você poder meditar melhor nas ricas promessas que Deus nos tem ensinado desde tempos do Antigo Testamento. Porque você não imagina quão consolador é pensar nisto. Nós trabalhamos, eu termino dizendo o que eu disse no começo. Vocês viram sobre sofrimento o tempo todo aqui, e dizem que Deus consola. E alguns sofrimentos Deus não deixa você, não terminam em você, mas Deus, a sua graça nos basta. Graça vem, mas dói. A dor vai até o final. É balsamizada por sua graça, a dor, o sofrimento. Mas lá não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, nem angústia, nada. E você vai viver num lugar de glória e de gozo. Ponha os seus olhos lá para frente. Não precisa ser para cima. Para cima é o céu. Eu sei que você vai para o céu e eu espero que você vá para o céu. Não digo logo, mas espero que você vá. Eu vou, eu não demoro muito, eu vou para o céu. O Dr. Horton falou sobre a morte, coisa terrível. Ela é terrível para quem fica. Mas para quem vai é bem-aventurança. Porque bem-aventurados são os que desde agora morrem no Senhor. Mas isso é temporário. Um dia a gente vai se encontrar por lá, na Nova Terra, e você vai ver, eu espero que eu não esteja enganado. Aquele barbudinho de cabeça branca disse, não é que é verdade? Mas isto vem da palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Esse que nem para agora, só Moisés teve esse privilégio. Um dia todos nós seremos resplandecentes, porque haveremos de viver na luz resplandecente de Deus.